Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi fazer esse vídeo. Tô aqui com meu gatinho novo, gente. A gente batizou ele de Frajolinha, tá? Coisa linda. Resolvi fazer esse vídeo, é 3 horas da manhã, tá? Porque eu queria conversar com vocês sobre um assunto que já tem alguns vídeos que eu não falo mais sobre, mas eu tava muito afim de desabafar sobre esse assunto, sabe? Porque eu acho que eu preciso e talvez algumas de vocês precisem, né? Porque, assim, alguns vídeos meus sobre conteúdo adulto viralizaram um tempo atrás, quando eu ainda fazia, né? E eu fui muito procurada, publi, para ajudar algumas pessoas também, né? Então eu acredito que boa parte do meu público até hoje é sobre esse assunto. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo e eu queria muito que você assistisse. Tanto você que já parou, tanto quanto você que ainda está fazendo, tá? Mas antes de tudo, não se preocupem, porque eu não vou cuspir no prato que eu comi, gente. Não virei nenhuma evangélica, tá? Eu vou falar aqui minha opinião nua e crua. Primeiramente, gente, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu tinha acabado de fazer 20 anos, se eu não me engano. Ou eu tava encaminhando para os 20 anos. E assim, existem mil motivos do porquê uma pessoa começa a fazer conteúdo, né? Eu falo porque eu tive meu exemplo e outras pessoas tiveram os exemplos delas. Não que para você justifique, eu não acho que tenha que justificar nada, eu acho que a gente deveria explicar isso como uma coisa que a pessoa resolveu fazer e pronto. Eu tenho que me explicar porque eu resolvi fazer? Não. Eu resolvi fazer porque eu quis fazer, né? Mas assim, tem várias pessoas que começam por N motivos. Por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu passei pela pior desilusão amorosa da minha vida. E assim, eu vou falar pra vocês, eu já passei muita coisa horrível em relação à minha vida amorosa, mas aquilo que eu passei foi horrível. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos tentando me curar daquilo, quase 2 anos tentando me curar daquilo. Eu precisei me curar espiritualmente do que eu passei. Então eu tive essa atitude impulsiva. Mas assim, outras pessoas tiveram os exemplos delas. Às vezes tem pessoas que já gostam de tirar foto só, já gostam de tirar os nudes dela ali, né? Às vezes a pessoa já gosta daquela exposição, então ela só resolve monetizar aquilo. Mas assim, quando eu resolvi fazer os vídeos aqui pro YouTube falando sobre esse assunto, eu fui procurada por algumas pessoas e eu descobri ali outros exemplos de outras pessoas que também começaram a fazer o mesmo. Então, eu já ajudei mulher que estava sofrendo agressão doméstica em casa e queria é, independência financeira para sair de perto do marido. Eu já ajudei gente que estava de verdade passando fome em casa. Eu já ajudei pessoas que foram demitidas do trabalho e estavam sem saber o que fazer. Então, tem vários motivos do porquê uma pessoa começa, mas vamos lá, gente. Eu vou dar agora toda a minha opinião formada que eu formei depois que eu parei, tá? Porque eu parei já tem um tempo, mas eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Mas assim, se você quiser fazer, faça. Porque de verdade, o meu período de ouro que eu tava fazendo conteúdo, gente, eu vivi uma vida que até hoje eu não sei o que é, mas sabe, porque eu tenho meu espaço de beleza aqui, eu tenho minha vida é completamente diferente, eu sou casada, eu tô grávida, eu tenho um filho, beleza. Mas assim, até hoje eu nunca vivi o que eu vivi naquele tempo, sabe? Porque quantas pessoas você conhece que numa segunda-feira de final de mês tá indo farrar? Pouquíssimas pessoas, meus amores. Então, assim, fora que eu tive uma certa privação financeira quando eu era criança, então eu me empolguei muito com o dinheiro que eu tava ganhando, então eu realmente só sabia gastar. Mas assim, eu vivi isso e foi muito bom. E até hoje realmente eu não sei mais o que é de novo, só se eu conseguir viver isso aqui na minha realidade. Inclusive, gente, teve gente que eu ajudei com as minhas dicas que teve viral no Twitter e eu nunca tive um viral no Twitter. Vocês acreditam? Vocês acreditam que eu fiquei, nossa, muito tempo fazendo conteúdo e eu nunca tive um viral no Twitter, mas gente que eu já ajudei teve, nossa, passada. Mas enfim, gente, o meu primeiro conselho que eu gostaria de dar nesse vídeo sobre isso é: você quer fazer? Faça. Mas eu acho que você deveria ter um plano na sua cabeça do que você pode fazer para sair.
Eu acho que você deveria começar sabendo o que você precisa fazer para sair. Entendeu? Porque vamos falar a verdade, gente, vamos falar a verdade. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos de algumas meninas famosas que fazem conteúdo, a Kinichan, né? Vou citar outras. A Beisola do Privacy, né? Que é a Martina, o nome dela, se eu não me engano. E assim, gente, essas meninas, elas não são vocês, tá? Não é porque a fulana faz R$ 1.000 em um dia que você vai fazer R$ 1.000 em um dia. Gente, essa é a verdade, tá? Porque assim, muitas dessas meninas, elas precisaram fazer coisas absurdas para viralizarem na internet. E é por isso que as pessoas ficam curiosas e vão assinar o conteúdo delas. Se você faz um conteúdo normal, dificilmente e a longo prazo você vai conseguir ganhar bastante dinheiro. Então, eu acho que algumas pessoas entram nesse mundo com essa ilusão. Até eu, gente, da mesma forma que já teve período que eu vendi muito, teve período que eu vendi muito pouco, entendeu? Isso porque, de fato, eu nunca me sujeitei a fazer algumas coisas que essas meninas fizeram. Algumas coisas humilhantes até, para viralizar na internet e ganhar assinantes. Eu realmente teve coisas que eu não me sujeitei, mas assim, esse é o primeiro baque, tá? Eu comecei, eu não ganho tanto dinheiro. Você é uma anônima perto delas, entendeu? Até eu sou anônima perto delas. Agora, quando eu falo para vocês que vocês deveriam investir o dinheiro que vocês ganham já pensando em algo para sair disso, gente, eu tô falando bem sério. Porque, tipo assim, boa parte, até hoje, vai e não vai, tem gente que assina meu Privacy, mesmo sem eu estar postando nada lá. E tem gente que procura meu grupo VIP, com os mesmos conteúdos antigos, sem atualização. As pessoas assinam porque querem, porque eu já falo que eu não faço mais. E de vez em quando eu ainda tiro um troco disso, mesmo sem fazer. Mas assim, bem dizer, quase tudo do meu espaço foi com o dinheiro que eu fiz nesse período, entendeu? Que sempre foi o meu sonho ter um espaço de beleza. Então, hoje eu tenho com o dinheiro que eu ganhei. Não é o melhor do mundo, mas eu não tinha nem isso antes, tá? Então eu valorizo. Mas assim, eu conheço outras amigas que fizeram outras coisas. Por exemplo, a minha amiga Manu Kit, de lá de Manaus, ela começou a fazer faculdade de psicologia. Ela paga a faculdade dela só com o dinheiro que ela faz de conteúdo, gente. Conheço outra amiga minha, que é a Maíle, e ela tem uma loja de biquíni, ela tem uma loja de moda praia. E com certeza é com o dinheiro que ela faz de conteúdo e também com as vendas da loja dela, que vende super bem. Então, assim, eu acho esse tipo de atitude de uma inteligência enorme, tá? Porque, sinceramente, gente, vamos falar sério. Eu acho de muita burrice aquela menina, ou aquela menina que faz programa, ou aquela menina que vende conteúdo, que a única coisa que ela só sabe fazer é gastar. A única coisa que ela faz é gastar. Sério, sinceramente, você que tem agora seus 20 anos, seus 25 anos, você é gostosa, você tá linda. Mas assim, você acha que vai ser assim pra sempre? Não vai ser assim pra sempre, sabe? Então eu acho que a gente devia pensar muito. Eu acho que vocês deveriam pensar sobre isso também e levar isso para a vida de vocês, se vocês que já fazem isso. Investir em alguma coisa, seja lá o que for, sendo do seu interesse e você fazendo algo que você gosta é o que importa. Seja vender bolo de pote, seja uma loja de doces, seja uma loja de celular, seja uma loja de roupa, seja o que for. Mas você podia usar o dinheiro que você tá ganhando para isso, tá? Porque eu realmente acho que é muito mais burro você apenas ganhar o dinheiro e viver luxando. Eu falo isso também porque, assim, eu passei por muita privação financeira na minha vida quando eu era criança. Eu morava em casa própria, beleza. Tinha pai, tinha mãe, mas assim, gente, quem me conhece nas redes sociais, tipo no Instagram, sabe que eu tô passando por um problema aí familiar em relação ao meu pai, que era uma pessoa muito difícil, tinha algumas amantes, etc. Então, eu tinha uma certa privação financeira por causa disso. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, sim, no início, eu fiquei muito iludida. Porque eu tava vivendo uma vida que eu nunca tive antes, né? Então, se eu tivesse pegado o dinheiro que eu ganhei bem no início, gente, eu tinha um espaço muito mais bonito, sabe?
Mas eu vim deixar pra pensar nisso quando as minhas vendas foram caindo, porque eu já escutei de algumas amigas minhas que eu não era uma criadora de conteúdo de verdade. Porque eu nunca fiz coisas absurdas e mirabolantes, que nem a Martina, que nem a Kinichan. E eu realmente nunca fiz mesmo, gente, porque eu tenho, assim, um pouquinho de vergonha alheia de fazer algumas coisas, me desculpa. Então, chegou um período que eu comecei a ficar pra trás. E devido às minhas contas do Instagram que foram caindo, eu fui perdendo as minhas vendas também. Então, eu deixei pra fazer tudo isso aqui depois que as minhas vendas estavam caindo, né? Devido a eu ter ficado um pouco batida ali no negócio. Enfim, gente, foi passando e eu vou falar a verdade pra vocês. Chegou um tempo antes de eu conhecer o meu marido que eu tava ficando de saco cheio da rotina que eu tava tendo em relação aos conteúdos, porque quem já foi meu assinante sabe que o meu Privacy ele era atualizado diariamente, tá? Então, eu comecei a pegar assim um pouquinho de saco, eu comecei a ficar de saco cheio, porque eu já tava ficando sem ideia, tá? Eu tinha que ficar gravando às vezes sozinha e tinha assinante meu que não tava se enchendo dos meus vídeos sozinha. Ficava mandando eu fazer vídeo acompanhada e ficava mandando eu fazer várias coisas. Por exemplo, eu quero sexo anal. Naquele tempo eu não tinha costume de fazer sexo anal, gente. Então eu não ia me sujeitar a fazer uma coisa assim que eu não gostava, sabe? Então, eu comecei a pegar um pouquinho de saco disso, porque de fato eu tava achando que o que eu fazia era o suficiente, sendo que não era. Então, já comecei a me encher o saco ali. Depois que eu conheci o meu marido, quem sabe que a gente gravou junto um tempo, então foi muito massa. Mas mesmo assim, ainda parecia que não era o suficiente para esse pessoal que comprava minhas coisas. Mas chegou um tempo que eu me resolvi ali com meu marido e eu decidi parar, tá? Mas hoje em dia parece que eu sofro outra coisa em relação a esses conteúdos que agora sim a gente chegou no ápice do vídeo que eu queria chegar. Existe uma misoginia pesada, gigantesca e bem densa e intensa em relação às meninas que fazem conteúdo. Porque assim, gente, eu entendo, tem menina do mundo dos conteúdos que eu não gosto. Não gosto de verdade, eu vou falar agora. Sabe aquela ninfajapa? Gente, eu não suporto as amigas daquela ninfajapa. A ninfajapa nem tanto, gente, porque a ninfajapa, eu acho que ela não é tão ruim, mas as amigas daquela ninfajapa, eu odeio aquelas meninas. Sério, quem segue, segue, quem sabe, sabe. E tipo assim, eu tava tão afim de dizer o porquê que eu não gostava das meninas e porque eu citei elas que eu esqueci até de dizer. Mas eu não gosto delas porque eu acho elas muito apelativas e que elas levam muito mais hate para as meninas que fazem conteúdo e que o conteúdo delas é na maioria das vezes desnecessário e que irrita até outras meninas que fazem conteúdo. Então nem todo mundo gosta delas, mas nem todo mundo é igual também. Eu, por exemplo, nunca fui e é por isso que eu não gosto delas e muitas pessoas pensam que é todo mundo igual. Mas eu juro pra vocês, tem gente que acha que todas as meninas que fazem conteúdo é isso. Sério, às vezes eu tô aqui, você tá vendo aqui, a Yasmin, eu tô tendo uma conversa de boaça com você. Aí sim, em algum momento eu falar pra você que eu fiz conteúdo, você já vira outra pessoa. Por que você virou outra pessoa? Por que isso te irrita tanto? Por que isso deixa você com tanta raiva? O que foi que eu fiz pra você? Eu até hoje escuto várias coisas e a única coisa que eu faço é revidar com bastante violência verbal. E é isso que eu tenho aqui para dizer para vocês agora em relação a mais uma dica que está nesse vídeo. Gente, não tenham medo de revidar, entendeu? Esse tipo de xingamento. Porque assim, eu já parei, gente, eu já parei de fazer conteúdo, já parei, já foi, já foi. Por que você me odeia ainda? Por que você me odeia? Por que você está me xingando? Eu já parei, já foi, chega. Isso não é o suficiente para você? Às vezes eu conversando sobre isso na internet e eu escuto de algumas pessoas: mas você sempre vai ser uma puta. Eu queria fazer uma perguntinha assim para você. Por acaso você quer que eu me mate? Por acaso você quer que eu tire minha própria vida? Ou você quer que eu entre em depressão, fique vegetando em cima de uma cama sem fazer nada?
Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu me mate? É isso que você quer? Porque se eu parei de fazer conteúdo, eu estou trabalhando no meu próprio negócio, se eu me casei, se eu vou formar uma família, por que você ainda tá me atacando? Por quê? Por quê? Então, assim, gente, chegou um momento da minha vida que eu simplesmente coloquei uma coisa na minha cabeça. Não vou perder meu tempo tentando mudar o mundo, tá? Eu vou aceitar o mundo do jeito que ele é, mas vai ser chumbo trocado. Se você vier falar alguma coisa na minha cara, meu amor, eu espero que você esteja preparado para o que você vai ouvir. Porque, sinceramente, eu fiz uma reflexão muito boa. Algumas pessoas dizem, na cara de algumas meninas que fazem conteúdo, inclusive, que vender foto nua não é trabalho. Não estou aqui para dizer o contrário. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês que moram em bairro humilde, vocês que moram num bairro assim que não é elite, com certeza você mora perto de algum cracudo, perto de algum traficante, perto de algum assaltante, e você com certeza segue algum assaltante, você conhece um traficante, sei lá. Se você fuma principalmente alguma coisinha ali, você conhece algum traficante. Você tem coragem de chegar para o traficante e dizer na cara dele que o que ele faz não é trabalho? Você tem coragem de chegar para o traficante e xingar ele porque ele vende droga? Você não tem coragem. Sabe por quê? Porque você tem medo. Porque você sabe o que vai acontecer com você se você mexer com o traficante e falar para ele que o que ele faz não é trabalho. Gente, o traficante sabe que o que ele faz não é trabalho. Mas você não faz isso porque você tem medo, porque ele é uma pessoa perigosa e ele pode machucar você. Mas como você tá vendo ali uma mulher que faz aquilo, você quer meter o pau. Ah, pois eu digo aqui pra vocês que comigo não rola. Quem vier falar bosta comigo, eu juro pra vocês que eu falo o caralho. Se a sua mãe morreu, eu vou falar da sua mãe que morreu. Entendeu? Se o seu cachorro morreu, eu vou falar do seu cachorro que morreu. Se você for calvo, eu vou falar que você é calvo, vou falar que você é horrível. Vou mandar você se matar. Vou dizer que você é um fracassado. Vou dizer que você é um merda. Vou falar vou mandar você se matar. Se você for gordo, eu vou dizer que nem se matando você vai conseguir, porque uma corda não vai aguentar seu peso. Entendeu? Então, assim, gente, chega. Não vou perder meu tempo tentando mudar o mundo, porque eu simplesmente prefiro só fazer o chumbo trocado. Porque, sinceramente, eu já falei várias vezes que eu já parei e mesmo assim ainda tem gente que resolve atacar. É incrível. Principalmente, assim, homens também, mas principalmente mulheres. Mas, assim, quero que se foda, mulheres, entendeu? Porque no meu auge, mulher não me dava R$ 1. Sabe por que vocês têm ódio? Porque com certeza você pegou o celular do seu marido ali, amiga, e você viu alguma coisa babadeira, entendeu? Então, me desculpa. Me desculpa, mas mulher eu xingo mesmo. Inclusive, gente, um tempo desses eu postei a minha primeira foto grávida e teve uma menina que se achou no direito de comentar na minha foto. Porque eu disse que eu não queria ter filho, porque eu disse isso, porque eu disse aquilo. E ainda colocou no meio da discussão que eu vendi a foto. Meu amor, você acha que eu deitei? Eu tô esperando até agora ela responder o comentário lá, de tanto que eu xinguei ela de volta. Agora eu não xinguei não, viu? Eu pisei, eu humilhei, eu cuspi, eu caguei na boca dela. Porque é isso que eu prefiro fazer. Eu vou cagar na sua boca se você vier falar alguma bosta comigo sobre isso, minha gente. Desculpa. Porque, na verdade, minha gente, vocês que fazem conteúdo, vocês que mostram o rosto, vocês que dão a cara a tapa de vocês, eu acho que vocês perdem muito tempo tentando explicar. Vocês não têm que perder tempo tentando explicar. É chumbo trocado, entendeu? É chumbo trocado. Pelo amor de Deus, você sabe o que a pessoa tá fazendo da vida dela por acaso? Quantas pessoas hipócritas tem por aí? Porque eu já vendi conteúdo até para pastor. Eu já vendi conteúdo até para cara. E teve um cliente meu que comprou várias coisas minhas. Quando eu fui olhar o perfil do Instagram dele, tava cheio lá de coisa do Bolsonaro. E comprando lá coisa minha, me dando dinheiro. Entendeu? Então, assim, você sabe se a pessoa é tão certinha que nem ela disse. Você pode ser o caralho. Você tem que se dirigir a mim com respeito. Me desculpa, infelizmente você vai ter que ser obrigado a ter respeito. Porque se você falar
comigo, eu vou dizer a você. Porque na cabeça das pessoas, eles acham que eles podem falar o que quiser na cara da pessoa. Até pessoalmente, meu amor, você não vai. Meu amor, você não vai. Porque assim, gente, isso me lembra muito quando eu sofria bullying. Quando eu sofria bullying na escola, por causa da minha aparência e tudo mais, que eu era feia, eu percebia que a maioria das pessoas que faziam bullying, elas ficavam revoltadas quando você não deixava elas praticarem bullying com você. Você revidar, você tentar impedir, deixava elas com mais raiva ainda. Eu não entendo isso. Como é que você quer vir falar bosta comigo e você quer que eu fique calada? Meu amor, infelizmente você vai pegar a sua língua e você vai enfiar naquele canto, porque eu não vou deixar. Entendeu? Então é isso, gente. Eu, de fato, assim, é uma coisa que a gente passa pelas escolhas que a gente faz. Mas eu vou dizer a vocês, no final desse vídeo, eu lido muito bem com isso. Eu lido muito bem com isso, tá? Porque, sinceramente, vocês acham que só porque a pessoa não usa droga, só porque a pessoa nunca foi preso, só porque a pessoa nunca fez isso, nunca fez aquilo, que ela é uma pessoa boa? Se no meu caso é tão vergonhoso a ponto de eu não merecer casar e não merecer ter uma família, eu queria saber o que é que vocês acham dessas pessoas que são presas e depois que saem, elas mudam de verdade, elas se casam, têm filhos. Ele tem que ter vergonha e tem que se impedir de ter um filho só porque um dia ele foi preso, dependendo do que foi preso também. Quem é que fala isso pro cara que foi preso? Não, ninguém fala isso pra ele. As pessoas ficam felizes porque ele mudou. As pessoas ficam felizes porque ele mudou de vida. Então por que com a gente as pessoas são assim? Eu não tenho que ficar questionando e tentando procurar resposta, tentando mudar o mundo. É apenas chumbo trocado, meu amor. A vida é assim. Eu fiz conteúdo sim, por um tempo sim, não tanto tempo, mas eu fiz sim. E eu não tenho vergonha, amore. Não tenho vergonha. Não sou menos esposa, não sou menos mãe, não sou menos nada. E quem vier falar, eu espero que esteja pronto para ouvir. Entendeu? É isso, gente. Videozinho aleatório da madrugada, véi. Até a próxima, meninas.